E agora a gente começa mais um episódio do De Ponta Cabeça com uma pessoa que a Índia trouxe para minha vida, mas que, para sorte do nosso Brasil, está fazendo um trabalho maravilhoso aqui e no mundo. Em vez de começar com profissão, perguntar o que você faz hoje, vamos nessa jornada? Porque eu acho que é muito legal. Com 15, 16 anos, o que você achou que você ia fazer? Olha, eu achava que eu ia ser médico, pra falar a verdade. Mas aí chegou no final do ano, falei, quer saber, já tava prestando meu segundo, terceiro vestibular de medicina, eu falei, não vou fazer isso. Eu vou fazer relações internacionais. E aí a vida mudou ainda mais. Daí no percurso, acabei virando sócio de uma marca de bebida. De diplomata para sócio de uma marca de bebida. Que bebida? Busca Vida. Uma cachaça. Como você foi parar na cachaça Busca Vida? Olha, foi uma história bem engraçada. Eu tava fazendo estágio com 20 anos na faculdade. E aí certo dia eu fui num bar. E aí tava um monte de gente, a gente pegou o cardápio e eu falei lá, Busca Vida, né? E Busca Vida é uma bebida de Bragança, eu morei boa parte da minha vida em Bragança Paulista. E aí aquele momento parecia que caiu uma luz do céu, assim, sabe o que é Eureka? Nossa, Busca Vida, eu vou trabalhar com isso, porque todo mundo adora e aqui em São Paulo não tem. E eu perguntei pro garçom e ele falou, você foi legal. De diplomata pra em um momento iluminado no bar falar, eu vou trabalhar com isso. Verdade. E aí o cara falou, vende bem aqui, mas quase ninguém conhece, os donos gostam e tal. Então eu comecei fazendo distribuição aqui em algumas festas de faculdade e quando eu vi o negócio começou a bombar, cara. Festas da GV, da FAAP, Mackenzie, SPM. E o negócio foi super bem sucedido, continua sendo, hoje ainda um sucesso a Busca Vida. E isso foram durante 5 anos da minha jornada. Mas você trabalhava mais na parte comercial? Você falava, não, vou... Eu era o cara do branding, do posicionamento. Eu que convencia o outro quanto que era bom beber, basicamente era isso. Só que aí que acontece. Eu sempre fui muito sensível, sempre tive uma sensibilidade desde criança. Só que daí... Quando você fala sensível é de intuição, de sentir intuição, as coisas. de perceber o ambiente. Eu lembro que eu sentia presenças, coisas extrafísicas, vamos dizer assim. E você se assustava com isso? Como que é? Muito, eu tinha pavor. Eu lembro quando eu era criança, eu checava a porta do armário toda noite, o banheiro, tudo, assim. Isso ficou dentro de mim até que, na época da Busca Vida, como eu estava num momento muito difícil também, internamente, que eu também não contava pra ninguém, eu acho que eu trabalhava demais para fugir de uma questão minha, pessoal. E aquele momento fez com que eu olhasse pra verdade, assim. Eu falei, cara, eu não posso mais mentir pra mim mesmo. Eu olhei no espelho um dia e falei, ferrou. E o que era a verdade, Rica? A verdade é que eu era homossexual. E aí eu falei, eu não quero mais mentir pra mim mesmo. E qual que era o receio? Eu imagino que isso Era daqui muito daria medo, um episódio inteiro. Muito medo. Nossa, era medo. Mas resumo era medo. Do mundo, de você mesmo, da sua família, de tudo? De tudo, assim. Principalmente da família. E sei lá, o que as pessoas iriam achar. Não sei, era uma coisa muito esquisita, Bel. É difícil de Mas, explicar. Rica, você sempre soube? Sempre ou soube, você desde até criança. Se negou? Desde criança eu sempre soube. Daí na adolescência eu comecei a me negar, fingia que não era comigo. E era sempre um sacrifício, né? Acaba ficando com as meninas, era um esforço, não era natural. E aí chegou com 21 para 22 anos, eu falei, cara, para de mentir, você tem que viver a vida. Só que o que aconteceu? O que aconteceu foi assim, que ao mesmo tempo que eu ia me aceitando, eu tive certas dificuldades com a família e com um relacionamento que eu desejava ter e que não deu certo. E eu entrei numa depressão. E aí nessa depressão foi que deu o start para eu voltar a me conectar com aquela sensibilidade, com aquela intuição, com aquela conexão espiritual. Porque nessa tristeza profunda que eu acessei, se abriu uma outra dimensão. Eu lembro até hoje, eu tava no meu quarto assim, sofrendo na deprê total. Em vez de chegar e falar, mãe, eu quero ir no médico, quero tomar remédio. Peguei e falei, Deus, me ajuda. Daí, no momento que eu falei, me ajuda, abriu uma dimensão. Assim, eu senti uma luz, senti presença divina, senti uma conexão com o meu mentor espiritual, senti a presença do meu avô, senti o cheiro do meu avô. E você falou, agora vai. Agora vai. Daí eu comecei a sentir uma confiança, eu senti que eu estava sendo cuidado, que eu estava sendo amparado, que não tinha nada de errado, que eu tinha que viver minha vida e que não era errado ser homossexual. Eu precisava apenas viver, passar pela experiência e viver essa vida assim. E aí, quando eu fui no centro espírita, eu me senti em casa. Só que não era questão de ser espírita, religião, nada.
Eu até acabei deixando de ir em centro espírita, fui por um período da minha vida e depois acabei me conectando com a espiritualidade à minha maneira, né? E aí isso me ajudou a descobrir mais sobre mim mesmo. Rica, e só pra gente não perder, porque eu sei que tem mais histórias aí, você estava nesse desafio, que acabou sendo ultrapassado, então passou, né, pela questão da sexualidade, que a gente vai falar mais ainda desses desafios, mas da depressão. Como que estava a relação com a Buscavida? Então, daí o grande turning point foi que a Buscavida estava indo de vento em polpa, o negócio estava assim explodindo. Só que aí, o que aconteceu? Eu sofri um acidente de carro. Esse foi o grande turning point, o ponto de virada, que me virou de ponta cabeça, né? E aí nesse acidente de carro, eu estava no passageiro, não estava dirigindo. Só que aí, esse acidente, sem querer, nós atropelamos uma pessoa e essa pessoa morreu. Ele entrou na pista, a gente estava 100 por hora, então imagina só, foi uma cena horrível. Graças a Deus houveram testemunhas, porque pararam o carro também, vários carros viram aquilo acontecer. Mas quem vocês atropelaram estava bêbado. ultra bêbado. Então, esse que foi o ponto. Eu sabia que ele estava bêbado porque os homens não conseguiam nem falar de tão bêbados que eles estavam. Eles queriam brigar com a gente, foi uma cena horrível. Naquele momento que eu fui pegar o casaco do carro, tinha uma caixa de Buscavida lá, tava fechada, a gente não tinha bebido. A gente era super responsável com relação a isso, não pegava carro bêbado, óbvio. Mas quando eu vi a caixa da bebida, eu escutei uma voz assim, tipo, o que você tá fazendo na sua vida? Você acha que você realmente está buscando a vida? Você esqueceu que você está usando o seu poder, a sua voz, para vender algo que deixa as pessoas inconscientes. E a partir dali eu sabia que eu não iria mais continuar naquele trabalho, mas não foi fácil. Daí eu decido me aprofundar um pouco mais nesse caminho de autoconhecimento, de espiritualidade, e decido também tirar um tempo para mim, tirar uma semaninha, foi até menos de uma semana, para fazer uma viagem sozinho para a Argentina. E eu tinha acabado de fazer um curso, uns meses atrás, de uma energia chamada Diksha, lá da Índia. Né? E essa energia já tinha me tocado profundamente, e aí eu não sabia que naquele evento iam ter pessoas envolvidas com essa energia, com a Diksha, com essa academia lá da Índia, né? E teve um momento lá da meditação, que teve várias atividades com meditação, que uma menina, ela cantou um mantra. Para quem não sabe, né, os mantras são cânticos que elevam a consciência e nos conectam com o nosso ser interno, né, com o nosso eu divino. E aí, quando ela cantou esse mantra, chamado Mula Mantra, eu tive uma experiência transcendental. Nos fale mais, porque quem não conhece quer saber o que é uma experiência transcendental. Eu saí do corpo, eu transcendi. Não sei explicar, é como se eu tivesse... Eu já tinha tido outras experiências transcendentais, mas assim, essa foi uma das mais fortes. Porque eu me vi na Índia com esse mestre, chamado Bhagavan, que é o pai do Krishna, que você conheceu. Que inventou. Isso, que criou, trouxe essa energia pro planeta. E aí eu falei, quer saber, eu vou pra Índia mesmo. Isso foi muito forte e meu coração... E você largou a Buscavida? Já tinha largado ou ainda não aí? Ainda não, ainda tava super na Buscavida, mas morrendo de medo. Ninguém sabia o que tava acontecendo. Eu boca de siri, tava quietinho, não contando pra ninguém o que tava acontecendo comigo. E morrendo de medo que as pessoas iam achar, tá ficando louco, sabe? Ou que fraqueza, uma coisa fraqueza, nada a ver vai com a abandonar outra. bem agora no ápice, no sucesso. E aí eu decidi mesmo ir pra Índia, fui em fevereiro de 2012, foi a primeira vez que eu fui pra Índia. E aí naquele período que eu passei na Índia, que foram quase 2 meses, eu entendi que eu iria voltar e começar a dar curso, palestras, retiros sobre autoconhecimento, sobre despertar da consciência, e queria levar isso de uma forma adaptada à realidade brasileira, porque eu sou formado em Relações Internacionais, a coisa que eu mais aprendi é como adaptar as coisas à nossa cultura. Então, quando eu voltei, eu acabei indo para a Amazônia, fazendo outras viagens para eu resgatar essa paixão com o Brasil. E quando eu fui para a Amazônia no ano seguinte, 2013, foi ali que eu comecei a me conectar novamente com a missão do Brasil, com o hino nacional. Eu comecei a ter, sabe, essa sensibilidade de ver o nosso país de outra forma. Você me falou uma coisa, eu sou obcecada pelo Brasil, você foi a primeira pessoa que me fez olhar de uma forma diferente, que da mesma forma que a gente como pessoas tem raízes históricas e todo um histórico que a gente muitas vezes desconhece, o Brasil também tem
a sua energia histórica. E tudo que aconteceu, de alguma forma, acaba influenciando o que a gente é hoje. Exato. E esse foi um insight que eu tive. E aí, o primeiro projeto que eu fiz em 2014, dedicado ao Brasil, teve o nome de O Resgate da Índia. Era um projeto que eu viajei o Brasil todo com alguns amigos, ressignificando a história do nosso país. Então a gente começou no dia 22 de abril, onde os portugueses chegaram, lá em Porto Seguro, em Cabralha. A gente foi numa aldeia indígena e fizemos uma série de trabalhos espirituais, rituais de liberação de ancestrais. O que significa fazer um trabalho de liberação de ancestrais? Porque eu sou formado em relações internacionais. Como eu associo isso? Porque para mim faz sentido. Como que eu vou explicar? Eu vou explicar para você como que isso veio. Como que a história do Brasil foi? Como foram os 500 anos da nossa história? Tem uma memória emocional de massacre, tem uma memória emocional de... Total, você resume isso. Massacre, extermínio, escravização, dor, medo, violência, corrupção. Só tinha bandido, troglodita aqui. Porque quem nós somos? Quem somos nós? Somos o resultado da nossa ancestralidade. Não é verdade? E a gente para pensar nisso. Então, essa diversidade que vem de diversas culturas, quando a gente reconhece isso na gente, quando a gente reconhece que nós somos tudo isso, que tem uma interconexão, existe uma teia que permeia toda a vida, todo o planeta, que a humanidade é uma só, você aprende a se conectar primeiramente com a sua primeira referência de ancestralidade. Quem são? Nossos pais. E aí, quando passei por essa experiência, um ser se aproximou de outra dimensão mesmo, e aí me ditou um trabalho que eu iria fazer pelo Brasil. Tinha uma experiência com um índio mesmo. E ele me contou toda a história, né, de como seria importante reparar através do perdão. Isso se daria num nível espiritual, porque em outras dimensões a vida continua. É muito interessante para mim o quanto você pensa em negócios e espiritualidade. Dá para conviver, mas uma pessoa muito curiosa, ela começa a descobrir o mundo da expansão da consciência e da espiritualidade. Às vezes aquilo chama tanta atenção que você não necessariamente se enquadra na ordem certa se você foi treinado para... Eu sou um fazedor, porque são tempos diferentes, são aprendizados diferentes. E eu sei que você está misturando os dois. Como que você foi de algo que, claro, pendeu muito para a espiritualidade, que era o lance de liberação de ancestrais, para hoje tentar integrar de uma forma que as pessoas entendam um resultado palpável para quem saca a parte espiritual e para quem também não necessariamente saca de largada? É inclusive o novo curso que eu estou fazendo agora, né? Que tem um curso chamado Liberar para Prosperar, que trabalha a questão da ancestralidade, como o que a minha ancestralidade, a nossa ancestralidade, o que ela tem a ver com a nossa prosperidade, como isso nos influencia. Claro que a gente tem que começar pelo nível individual, familiar, primeiro fazer essa investigação dentro de nós e no nosso núcleo familiar. Mas a gente não pode desconsiderar que a história do Brasil tem um peso sobre a gente. Por exemplo, se o Brasil começa a entrar numa crise absurda, você não vai ser influenciada? Só que essa nossa história muito dolorosa, esse nosso passado doloroso, ele não nos permite hoje sentir esse amor, essa gratidão, porque muita carga ainda tem no inconsciente coletivo. Então, as pessoas não compreendem que muitas vezes elas são influenciadas por algo inconsciente. Então ela reclama de forma inconsciente, ela fala mal de forma inconsciente, ela está no automático. E não repara o quanto só contribui para que ela continue naquela armadilha. Exatamente. E isso afeta o país inteiro. Não é só o Brasil, na verdade a humanidade toda, mas o Brasil em específico, porque um país que é tão incrível, um país que tem tudo para dar certo, tem tudo para crescer, tem tudo para decolar, para voar mesmo, a gente está patinando há muitos anos. Por quê? Por falta de consciência. Então essa foi o meu grande insight, agora falando de uma forma mais prática, de todo o trabalho espiritual que não somente eu fiz com um grupo de pessoas. Esse trabalho espiritual foi para trazer a consciência para que cada um de nós perceba que se a gente não valorizar quem nós somos, que nós somos tudo, nós somos bons, nós somos maus, nós somos corruptos, nós somos altruístas, nós somos índios, negros, brancos, nós somos tudo.
E a unidade também, né? Não é porque Exatamente. você olha do lado e fala, nossa, mas aquela pessoa ali faz um negócio que eu jamais faria. Ok, você jamais faria, mas é uma unidade. Exato. De alguma forma, estamos juntos. Nós somos nós somos um resultado disso tudo. Então, se a gente não perdoa, começa com a nossa própria história. Por isso que a chave para a gente transformar o estado de consciência da nossa vida pessoal, em primeiro lugar, e a gente, quando a gente se transforma, a gente já está afetando o coletivo. A gente não precisa fazer grandes coisas. Para ajudar o Brasil, eu preciso fazer um projeto social. Você pode até fazer, maravilhoso, ótimo. Algo que seja em prol do meio ambiente, reciclar lixo, plantar árvores. Eu acho maravilhoso tudo isso. Mas a maior contribuição que eu acredito, espiritual, é você se transformar. Rica, quando a gente pensa na prática, eu acho que talvez a pessoa entenda o que é um perdão. O que é amar incondicionalmente? A melhor forma de explicar, que não dá para explicar, mas tentar explicar, é como um fenômeno. Uma flor quando desabrocha, não parece que é um fenômeno, assim, aquela coisa que exala aquele perfume. Você entra no estado, você fica assim... Bêbado de amor, Bêbado de amor, como a gente estava falando. Você fica nesse estado sublime. E nesse estado sublime, você não julga. Então, o incondicional é, pela própria palavra, não tem condições. Então, quando eu estou... Nada te colocará naquilo. Você está sintonizado ou te tirar daquilo. Com essa qualidade de amor, você escuta o outro sem fazer nenhum comentário. Você sente o outro. O cara pode estar falando coisa mais aterrorizante do mundo. Você está ali, você está presente. Você está escutando de verdade. Como você está trazendo isso hoje para o Brasil, Rica? Então, eu tenho essa forma, né, de ver as coisas como elas estão relacionadas no macro e no micro. Como uma coisa não está separada da outra. Essa é assim como meu cérebro funciona. Visão Relações Internacionais. Exatamente, visão Relações Internacionais. Então, depois que eu fiz toda essa viagem pelo Brasil, todos esses trabalhos de liberação de ancestrais, que foram 33 lugares, começou a vir uma paixão de criar um trabalho específico de autoconhecimento para os brasileiros. E aí disso surgiu a ABRA, Academia Brasileira de Autoconhecimento, que tem a intenção de despertar a consciência amorosa no Brasil. Isso veio desse projeto... Muito lindo esse conceito de consciência amorosa. Isso, porque veio do resgate da Índia, que cada lugar que a gente levava a bandeira do Brasil escrito amor, ordem e progresso. E como foi, se você for me perguntar, que todo mundo pergunta, mas por que amor, ordem e progresso, né? Foi uma outra intuição. Uma vez eu estava olhando para a bandeira do Brasil e eu fiquei refletindo ali, falei, nossa, tem alguma coisa, está faltando. E aí a minha intuição disse, está faltando amor no nosso país, está faltando amor na bandeira. E eu dei um Google. Você sabia da história? Não sabia. Eu dei um Google e aí vi que a frase, o lema, ordem e progresso, vem da frase original. O amor por princípio de todas as coisas, a ordem por base e o progresso por fim. Porque se você vê na natureza... a gente vem, normalmente, o natural é que a vida ela surge através do amor de duas pessoas. E aí, se você vê a vida toda, tem um sentido de ordem, tudo tem seus ciclos, a gente se organiza, né, como sociedade, então tudo tem uma ordem. E quando a gente tem amor e tem uma ordem, naturalmente a gente progride. Então faz muito sentido essas três palavras juntas. E aí isso me tocou profundamente, eu falei, cara, eu vou retomar as viagens pelo Brasil. Então, ano passado eu voltei a viajar e esse ano eu decidi lançar oficialmente o movimento lá no Rio de Janeiro, que você estava lá. Muito especial, foi muito lindo. E fazer com que a gente pudesse... um projeto de lei, né? A gente pudesse concretizar essa mudança realmente na bandeira. E precisaria de um projeto de lei que já existiu, já fizeram, mas não deu certo porque não teve engajamento da população. Então, valorizar essa riqueza que a gente tem, que é essa diversidade, que essa alegria, e começar a aplicar isso, né, na prática, viver esse amor,
nas nossas relações, no nosso trabalho, cada um sugerir, se alguém puder contribuir com algum trabalho, seja social, sabe? Eu acho tão importante a gente colocar nossa energia para circular, porque a gente fica muito no eu, naquele self-centric thinking, né? A gente fica pensando somente em si mesmo. Pensamento obsessivo sobre si próprio. A gente tá nesse ponto, só pensando na gente, no nosso próprio umbigo. Então é saudável a gente fazer algo pelo outro. Como você fazer? Deixa seu coração te guiar. Mas é uma sugestão que eu faço para as pessoas para que ela possa desenvolver amor. Ah, como que então eu vivo esse amor incondicional? Praticando. Você fazendo algo que você ainda não fez por outras pessoas. Você saindo um pouco de si mesmo. Tô curiosa. O que é um objeto que te representa? Nossa, vamos ver. Vou pegar aqui. Opa, eu trouxe. Tá até na sacolinha Olha, da One World Academy. Foi onde a gente fez o curso que a gente se conheceu. Exato, para proteger. Que é um objeto indiano. Não sei se você conhece. Nossa, que linda. Ele se chama Hanuman, que é uma divindade para os indianos que representa a força, a coragem. Então ele tá assim, né, como um guerreiro, e dentro do coração dele tá Sitaram, né, que é vamos dizer assim, a divindade masculina e feminina dentro dele. Então ele tem essa força porque ele tem a divindade dentro de si, vamos dizer assim. Eu amei que o simbolismo da coragem tá junto com o equilíbrio das duas forças, né? Isso. Da força feminina e da força masculina. Muito bom. Rica, muito obrigada. E, agradeço. galera, amorordenprogresso.com.br, veja o calendário, eu sei que vai ter muito mais coisa ao longo dos próximos meses. Participa, porque muitas das coisas você só consegue entender quando você vai lá, quando você vê, quando você sente, e daí você levanta a bandeira. Muito bom, Rica. Obrigada, viu? Agradeço, valeu.